Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Queridos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos unidos em torno do altar para a celebração da Eucaristia, nos deparamos com esta maravilhosa liturgia do 21º domingo do tempo comum. Neste domingo em que toda a igreja do Brasil também reflete sobre a vocação dos fiéis leigos e leigas. É a maior parte do nosso povo de Deus, constituída pelos fiéis leigos e leigas, cristãos, cristãs, pessoas batizadas que nos ajudam na árdua tarefa de evangelizar. Portanto, meus irmãos, rezando hoje pela nossa vocação, nós queremos também descobrir e redescobrir a nossa missão no meio do mundo, que é justamente tornar Cristo Jesus mais conhecido. Mas faremos isso e devemos fazer isso, meus irmãos, muito mais do que com palavras, com testemunho da nossa fé. Por isso, é de fundamental importância que nós tenhamos esta resposta no nosso coração diante de Deus. Quem é Jesus Cristo na nossa vida? Essa resposta, meus irmãos, ela é crucial para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Porque descobrir Jesus Cristo na vida significa descobrir um grande tesouro e se enriquecer da graça de Deus. Descobrir Cristo na própria vida significa já fazer a experiência do céu aqui na terra. Porém, meus irmãos, corremos o risco de ficarmos na superficialidade da nossa vida de cristãos. Precisamos, na verdade, aprofundar o nosso conhecimento e a nossa experiência de Cristo. Por isso celebramos a Eucaristia. Celebrando o rito eucarístico, nós fazemos essa experiência de semana em semana, dia após dia, vamos crescendo na experiência e no conhecimento de Jesus Cristo. E vamos tendo então a possibilidade de responder com concretude, de forma concreta, quem é Jesus Cristo na nossa vida. Será, meus irmãos, que nós já temos clara essa resposta na nossa vida? Não se trata de simplesmente responder que Jesus é Deus, que Jesus veio a este mundo e fez a diferença na história da humanidade.
Se trata, meus irmãos, de responder claramente quem é Jesus na nossa vida. O que Ele tem feito por nós? Porque todos os sábados aqui voltamos para a celebração da Eucaristia. Porque nós somos engajados em tantas realidades pastorais e movimentos da nossa paróquia. O que nos motiva? O que nos impele a consumir a nossa vida por causa de Jesus Cristo? Importante, meus irmãos, que nós reflitamos sobre estas coisas, porque vivemos num mundo ou numa sociedade cada vez mais secularizada, relativista, que tem se afastado do Deus verdadeiro. Temos convivido com tantas pessoas que já ouviram falar de Cristo, mas ainda não fizeram uma experiência concreta e profunda do Senhor. E de repente, através de nós, do nosso testemunho de vida, nós podemos, em nome de Cristo, ajudar essas pessoas a conhecerem verdadeiramente Jesus Cristo em suas vidas. Mas é fundamental que vocês e eu tenhamos claro no nosso coração quem é Jesus Cristo na nossa vida. Veja, meus irmãos, Jesus está em plena atividade missionária. E Ele tinha essa preocupação consigo. Será que a grande multidão que me segue por toda parte sabe quem eu sou de fato? Muitos buscavam o Senhor de forma interesseira para sanar os seus problemas imediatamente. Muitos queriam, na verdade, se ver livres da cruz. Então Jesus tinha essa preocupação. Perguntava aos discípulos, aos apóstolos, aqueles homens que Ele escolheu a dedo para seguir o mais de perto: o que a multidão anda dizendo a meu respeito? Quem sou eu para este povo, essa grande massa que me acompanha em todos os lugares? Ah, Jesus, o povo fala que o Senhor é João Batista, Elias, qualquer um dos profetas. Veja, meus irmãos, muita gente seguia o Senhor sem saber de fato quem era Ele. Oxalá, meus irmãos, isso não aconteça com nenhum de nós. Quem é Jesus Cristo na nossa vida? Por Ele nós somos capazes de doar a nossa vida, de suportar as vicissitudes, os altos e baixos do nosso dia a dia. Por Ele nós somos capazes de sofrer por causa do Evangelho. Ou nós somos como aquela multidão que seguia o Senhor, mas na verdade não sabia quem Ele era de fato. Como é importante, meus irmãos, nós termos uma fé madura, uma fé adulta. Vejam que na nossa igreja, uma pessoa crismada é confirmada na sua fé, é confirmado no seu batismo. E a igreja entende toda pessoa crismada um adulto na fé, uma pessoa que tem condições mínimas ou básicas de saber quem é Jesus Cristo na sua vida, ao ponto de, nas adversidades, não fugir da igreja, não abandonar a cruz, mas suportar os sofrimentos por amor a Jesus Cristo. Porém, quantos confirmados da nossa fé católica já debandaram das nossas igrejas? Por que será? Por que será? Quantas crismas, meus irmãos, nós realizamos na nossa paróquia? Às vezes chegamos ao número de 100, 150, 200 crismados por ano. Onde estão esses jovens? Onde estão esses adultos confirmados? Onde estão os casais que vieram à igreja para receber o sacramento do matrimônio? Veja, meus irmãos, a importância de nós aprofundarmos a nossa experiência cristã. Caso contrário, qualquer paixão lá fora vai nos divertir, como nós costumamos dizer. Jesus, meus irmãos, nos convida a segui-lo mais de perto. Em uma outra passagem, Ele vai nos ensinar: olha, quem quiser me seguir, ser um fiel, um autêntico cristão, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Veja, meus irmãos, o cristão não é um masoquista, não tem prazer em sofrer, mas ele procura cada dia assemelhar, configurar a sua vida à vida de seu mestre, Jesus Cristo. Também numa outra passagem, nosso Senhor nos conforta dizendo: no mundo tereis muitas dificuldades, muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E aqui, meus irmãos, nosso Senhor se referia ao Espírito Santo.
Veja, meus irmãos, que nessa missão de dar testemunho de vida cristã, de ser sal, luz e fermento no meio do mundo, nós não somos sozinhos. O Senhor nos precede com a sua graça. O Senhor nos conforta, nos consola o coração com o seu Santo Espírito. O Senhor nos encoraja com a sua palavra. O Senhor nos anima com a sua Eucaristia, com o seu corpo e sangue. E tudo isso, meus irmãos, nós encontramos onde? Senão na igreja. É verdade, a multidão não sabia responder ao certo quem era Jesus. Então Jesus se volta ao grupo apostólico. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Eu escolhi vocês a dedo para me seguirem mais de perto. Vocês já estão há alguns meses me acompanhando. Eu tenho catequizado vocês. Quem eu sou para vocês? Então Pedro, meus irmãos, que lidera o grupo dos apóstolos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou contente com a resposta, porque foi uma resposta inspirada pelo Eterno Pai. Foi uma resposta inspirada na experiência que Pedro e os demais apóstolos estavam fazendo com o Mestre. Tu és o Messias. Talvez, meus irmãos, hoje nós não tenhamos a noção do que significa essa expressão, mas o Messias era muito aguardado na época. Muito aguardado, como é ainda aguardado pelos judeus hoje. O Messias significava o presente do Pai para salvar a humanidade. Tu és o Messias, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. E Jesus elogia, felicita Pedro. Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne quem te revelou isso, mas foi o Pai. Então tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar no meio do mundo a minha igreja. É o tão conhecido primado de São Pedro. Nós, como filhos de São Pedro, porque pertencemos a esta bela paróquia de São Pedro, conhecemos bem este texto bíblico, não é verdade? Veja, meus irmãos, construirei a minha igreja, não as várias igrejas ou as minhas igrejas. Então, sobre esta pedra, que é a fé do apóstolo São Pedro, Jesus, até hoje, tem edificado o seu corpo místico no meio do mundo, ou seja, a sua igreja. Sobre a fé dos apóstolos. Por isso, meus irmãos, nós temos um amor muito grande, um amor filial pelo apóstolo, pelo sucessor dos apóstolos, hoje nosso querido Papa Francisco. Muito mais do que um amor afetivo. Nosso amor ao Papa significa o nosso amor a São Pedro. Porque o Romano Pontífice, o Santo Padre, é o sucessor de São Pedro. Sobre a fé dele, nós edificamos a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa experiência de igreja. Então é nesta igreja, na qual foram confiadas as chaves de ligar e desligar, que nós somos chamados a fazer a experiência de Cristo. Na primeira leitura, meus irmãos, nós vimos essa simbologia da chave. Deus que tira do governo lá do povo de Israel aquele ministro, Sóbina, e confia a Eliaquim para ser ministro. E confere a ele as chaves, e na época carregava as chaves no ombro, e as chaves significavam o seguinte, no Antigo Testamento, que aquele ministro do rei, ele tinha plenos poderes no palácio do rei. Ele era muito ligado ao rei, e ele administrava todos os seus bens. E é ele quem decidia quem poderia ser aceito, acolhido ou recusado pelo rei. Veja, meus irmãos, como é importante nós compreendermos esta imagem e esta simbologia, esse significado das chaves, porque a São Pedro foram confiadas as chaves da igreja. Nós podemos aqui, lembrando a primeira leitura, Jesus é o nosso Deus, é o nosso Rei. São Pedro é assim como o nosso Rei, Jesus Cristo. Tem plenos poderes. Ele liga, o que ele liga aqui na terra é ligado no céu. O que ele desliga aqui na terra é desligado no céu. Tem a graça de administrar os bens eternos, os bens do céu. Aí está, meus irmãos, a nossa devoção, o nosso respeito, o nosso amor ao Santo Padre, o Papa. Hoje o Papa Francisco. Santa Catarina de Sena dizia que o Papa, seja ele quem for, o Papa é o doce Cristo aqui na terra.
O Papa é o doce Cristo aqui na terra. Se nós realmente desejamos uma união profunda com Jesus Cristo, devemos aprender cada vez mais, crescer no amor, no respeito por aqueles que representam Cristo aqui na terra e principalmente amor e respeito ao Santo Padre. E amar e respeitar significa observar, estarmos atentos aos ensinamentos, às orientações que o Santo Padre estabelece. E o Papa Francisco sempre está nos orientando e exortando alguma coisa. Seja, acima de tudo, ele sempre pede, não é mesmo? Orações por ele, mais oração pela unidade, testemunho de comunhão, respeito com os diferentes, enfim. Como bons católicos que somos e desejosos de sermos autênticos cristãos, vamos estar atentos, meus irmãos, aos ensinamentos do Santo Padre, o Papa. E vamos amar a igreja. A igreja é santa por natureza. Não em outro lugar, meus irmãos, mas sobretudo na igreja, é que nós fazemos a experiência de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Às vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas da igreja. Isso acontece. Somos todos seres humanos, sujeitos a falhas, pecados, somos limitados. Porém, meus irmãos, essas decepções não podem ser maiores do que o nosso amor à igreja. Aqui, não em outro lugar, nós fazemos a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Meditemos sobre isso. Amém?